Então ele diz aqui, olha, se essa condição
integrada no Senhor, vamos ligando aí esse raciocínio. Se você está ligado no Senhor, amém? Aí você vai começar, irmãos, né, a andar de maneira extraordinária. Você vai começar a viver, irmãos, né, o verdadeiro milagre do Senhor. Você vai entender o que é ter a sua vida na mão de Deus. Então ele diz: olha, provar e veja. Se eu não provar, eu não vou ver. Não é assim? É como uma comida. Você fala assim: olha, eu não como, deixa eu ver uma comida que muita gente não gosta, giló. Pastor, giló é demais, é ruim, né? Mas você já provou? Se for bem temperado, uma delícia. Mas muitas vezes a pessoa olha assim: eu não gosto, eu não quero. Vamos falar de algo gostoso, sorvete é bom. Mas tem gente que fala assim: não gosto de sorvete. Não é assim? Mas por que ele não provou? Olha, eu não gostava. Aliás, eu provei uma vez, muito tempo atrás, lá em Brasília, e parece que ele estava in natura, né? Açaí. Que gosta de açaí? Aí eu provei o açaí, só que o açaí veio in natura. Aí eu, nossa, como é que come esse negócio parecendo terra, o povo do moinho parecendo terra? Então, o primeiro que eu provei. Passou uma vida e eu não queria saber do tal do açaí. Aí um dia eu vim, eu ia viajar para Maceió com os pastores que estavam em Itabaiana, né? Então, aí eles falaram assim: só vem para cá, aí a gente vai levar os jovens aqui, estava tendo o retiro dos jovens, aí ia deixar, a gente ia participar da tarde do retiro, e de lá a gente voltava para Itabaiana e no domingo de manhã nós estaríamos viajando, tá bom? Aí quando foi de noite, aí eles falaram assim: pastor, o pastor estava no culto, a gente já tinha participado da noite, a gente tinha até pedido para eu dar uma lá, para tirar para falar, e aí de noite a gente estava falando umas coisas. Aí as coisas do pastor falou assim: olha, o pastor quando termina, ele gosta de tomar um açaizinho. Aí eu, todo mundo me oferecia açaí, eu consigo e faço uma coisa. Aí ela falou assim: mas por quê? Como é que pode? Não, você
Senhor. Confiar nos mandamentos. Aquele que está nele. Amém? A pessoa que se liga a ele vai dar muitos frutos. Vamos lá para continuar você ver o que Deus fala para a gente. Ele diz: olha, temei a quem? Ao Senhor. Respeite ao Senhor. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que os teme. Então, aquele que teme é aquele que respeita, é aquele que está ligado, é aquele que obedece. E é a pessoa que não vai ter falta de nada. Amém? Ainda que você tenha lutas, mas você vai ver a mão de Deus com você. Glória a Deus. Você vai sentir segurança em nome de Jesus. Então a Bíblia diz aqui para nós, né? Os filhos dos leões necessitam e sofrem o que, irmãos? Fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem nada tem falta. Irmãos, olha, as coisas espirituais, elas são tão sérias. Elas são tão assim encaixadas, até mesmo as coisas da igreja. Por que tem que passar um dia específico para você orar pela família? Porque é necessário. Porque a gente já vem, amém, irmãos? A gente já vem em situações que nós não fomos criados, nós não tínhamos Jesus, a nossa família, não é isso? Não professava a fé, não conhecia a verdade. Por isso, irmãos, não se manifestava a graça do Senhor na nossa vida. Aí nós temos, né, a nossa família é grande, a minha pelo menos é enorme. E nós temos que militar, irmãos, aprender. Tem dia que você está fraco, você vem para a igreja, você está forte. Diga glória a Deus. Tem coisas que só na presença de Deus você não entender nada. Aí chegou na igreja, o pastor nem sabe, está lá pregando, ou o pastor, ou o obreiro que está aqui no culto. E aí o que acontece, irmãos? Aí aquela palavra, você não está entendendo nada. Nossa, entendi, Senhor. Entendi qual é a minha parte, o que eu tenho que fazer? Porque nós todos só porque ele fala o quê? Conhecimento da verdade. Quem está entendendo, diga agora é Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, os que buscam o Senhor não tem falta de nada. Ele diz aqui: olhe, vinde, meninos. Quando ele fala, olha, venha para a minha presença, mas venha como menino. Venha com o coração preparado para ouvir. Venha com o seu. Olha, o menino precisa o quê, irmãos? O menino, a menina precisa do quê? Precisa do colo do pai, da mãe, precisa de instrução, não é assim? Né? Tem hora que precisa daquele colo. Às vezes você não tem o seu pai da sua mãe, mas Jesus quer te dar. Diga para Deus: Jesus quer te dar. Então a gente tem que vir para Jesus como um menino, irmãos. Porque como menino, o menino muitas vezes, né, ele leva uma boca do pai, leva uma boca da mãe, daqui a pouco ele esquece, aí já dá: ó pai, ó mãe, nem parece. Não é assim? A gente tem que ter esse coração de criança, esse coração de menino, esse coração, irmãos, que olha somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, vinde, meninos. Aí ele diz: ouve-me, né? Eu tenho que ouvir, a fé tem que ouvir pela palavra de Deus. Aí ele diz aqui: eu vos ensinarei. O que Jesus quer fazer, irmãos? Ensinar. Irmãos, tem guerras e sozinho a gente não vence. Amém? Tem batalhas que você pensa que você vai vencer. Sem Jesus, não vence, não vai. Amém? Então ele diz aqui, né, que a gente precisa parar para ouvir, parar para ter entendimento, parar para agir na hora certa. E tem guerras que a gente não precisa nem agir. Só precisa ficar em silêncio. E você vai ver, amém? A manifestação da glória de Deus. Então, ele diz aqui para mim e para você, né? Ouve-me, ouça o Senhor, e vos ensina.
né? Então isso aqui eu vou fechar agora. Então a palavra de Deus, ela vai te dando chaves para você fechar portas e para você abrir portas. Amém? Né? Ele vai dar ensinamento. Então a Bíblia mostra aqui para nós, vamos lá? 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem quer viver, né? Eu quero ver o bem. Você quer ver o bem? Eu quero viver bem, viu? Né? Vou chegar aos 80. Todo cacaretado, né? Aí depois fica igual o churrasco, cheio de espelho, né? Remédio ali, misericórdia. Mas a gente tem que cuidar hoje. Sim ou não? Né? E hoje você abre as redes sociais, né? Os idosos, está tudo aí nas academias, musculação, tirou açúcar, tirou isso, meu Deus do céu. Ouça, pastora Tânia. Tira açúcar, tira isso, tira aquilo, né? E estão vivendo com qualidade de vida. Porque é triste, irmãos, né? Chega a uma certa idade e não consegue levantar. Precisa de alguém para levantar, precisa de um andador, precisa, né, de um apoio. É triste. Não é isso? Né? É triste ter que usar fralda. É triste, irmãos, não poder sair daqui para ali. Mas eu quero viver bem, eu quero ver, né, ter longos dias. Aí ele também nos ensina espiritualmente o que nós temos que fazer. Versículo 13. Guarda a tua língua do que, irmãos? No mal. E os teus lábios de falarem enganosamente. Então nós temos que guardar a nossa língua do mal. Irmãos, nós aprendemos que a morte e a vida, ela está no poder da nossa o quê? Da nossa língua. Veja que em todo momento, tudo que nós temos, né, que chega para a gente, é para nós entrarmos em concordância. Não é isso? Aí chega, não, quero a festa, não sei o que, aconteceu isso, aí a pessoa, misericórdia, esse mundo está perdido, ninguém mais presta, ninguém vai contendo. Você está concordando com o bem ou com o mal? Com o mal. Então você precisa vigiar o que você está ouvindo e naquilo que você está proferindo, porque você está criando o seu ambiente, amém? Segundo aquilo que você está em concordância. Então nós precisamos vigiar, né, no que a gente ouve, aquilo que você traz como música para a sua casa. E música ruim quem gosta de festa, irmão. Não é isso? Entra fácil. Então você está fazendo aí hoje, está ruminando. Amém? Então a gente precisa, irmãos. Às vezes as pessoas estão levando para casa, para as crianças, irmão, a mente inocente vai ouvindo as coisas ruins do mundo, vai ouvindo o que eles chamam de música, mas não é música, irmãos. Você presta atenção na letra, é só um quadro de destruição. E a gente às vezes está ouvindo, está levando os nossos, né? E eles estão
recebe. Às vezes você está lá com o seu guarda-roupa cheio de roupa que não cabe mais em você. Você está esperando o dia do milagre, né? De voltar a ser fitness. E às vezes esse dia não vem. E aí as praças vão acabar morrendo. Aí se você quer abrir espiritualmente, né, o guarda-roupa para você ganhar, começa a dar, irmãos. Agora não dá para estar indo a careca, não. Porque o que não presta para a gente, não presta para Deus. Amém? Eu não gosto de vazar. Eu particularmente não gosto de vazar. Né? E às vezes quando a igreja faz vazar, nossa, é só graça. Porque tem gente que pega o pano de chão, né? Eu falo assim, meu Deus, olha a mentalidade dessa pessoa. Não é isso? E como é que Deus vai abençoar? Então, muitas vezes você dá, até quando você dá pecado. E quando você dá com Deus te manda 10. Diga glória a Deus. Então, quanto mais você faz o bem, né? Mais você recebe do Senhor. E serve a paz. Amém? A paz é a chave. Você sabe que geralmente o diabo quer nos tirar a paz. Traz um problema, traz outro. Mas, irmãos, treine andar na paz. Nada vai me tirar também a paz. Irmãos, se honra o Senhor e fique em paz. Colocou na mão de Deus, fique em paz. Amém? Porque quem está no controle? O Senhor. Essa é a chave. Essa é a chave. Por que eu preciso congregar, meus irmãos? Qual a oração 84? Aliás, 84 não, 82. Por que eu preciso congregar? Você precisa congregar, nós precisamos congregar. Eu faço isso exatamente 20 anos. Amém? Antes de estar no time de Jesus, eu também já fui membro. Agora fui membro por pouco tempo, né? Quando me pescou, já pescou com propósito. Então, o que acontece, irmãos? Eu não gostava de congregar. Porque eu via o mundo tão mal. Eu estava passando por tantas situações. E quando eu vinha para a casa de Deus, eu vinha ouvir a palavra de Deus, eu vinha orar, eu saía com força, saía com direção, amém? E a visão de Deus. Por quê? Olha a resposta. Salmo 82, versículo 1. Deus está aonde? Na congregação dos poderosos. Então, tem várias congregações abertas nesse exato momento. E Deus está em todas elas. Porque onde duas ou mais pessoas estão reunidas em nome de Jesus, o Senhor está. E o Senhor nos deu poder e autoridade. Então, nós estamos aqui na congregação dos poderosos. E ele diz aqui, e julga no meio dos deuses. Irmão, Deus está julgando a nossa causa, está julgando a sua causa, está julgando a causa da sua família. Diga glória a Deus. Está julgando tudo que nós colocamos diante dele. E muitas vezes Deus já te deu uma direção. Quando você chega aqui, Deus só confirma para você. Diga glória a Deus. Ele só confirma. Porque ele está com negócio. Então, agora, por que o inimigo, ele coloca falta de tempo, ele coloca cansaço, ele coloca embaraço, para que eu não esteja na congregação dos poderosos? Porque eu vou estar diante de Deus, irmãos. Não precisamos estar diante de quem? De Deus. Amém? Para ele julgar nossas causas, para ele transformar a nossa vida. Então, a Bíblia diz, irmãos, e nós precisamos entender, né, que estar na casa do Senhor, você tem que lutar para isso, nós temos que lutar, todos nós. Porque a obra é grande, a obra de Deus na nossa vida é grande. E quanto mais você se aproxima de Deus, amém? Mais a tua luz vai brilhar em nome de Jesus. Vamos ver isso no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. É onde a gente vai encerrar. Amém? Nós vamos ver como é que Deus age.
Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de quem? De Deus. Nós precisamos, sabe, nos aproximar de tal forma que a gente aprende o Senhor. Não, você precisa, eu preciso, nós precisamos. E eu preciso ouvir a palavra, você ouvir a direção de Deus. E a Bíblia mostra aqui, irmãos, que eles estavam ali, né, junto ao lago de Genezaré. Aí, no versículo 2, quem viu? Quem viu? Diga, Jesus. Amém? Jesus, ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele nos mostra tudo. Até a maneira já preparou ele. Então, ele viu, ele nos vê primeiro. Por isso que nós estamos na congregação dos... Nós vemos aqui, mantendo uma coisa. Não vemos no clube para passear. A igreja não é um clube para passear, não. Nós vemos aqui não para batalhar. Pela nossa salvação. Nós vemos aqui, irmãos, né? Jesus, ele se sacrificou por nós. Ele batalhou por mim e por você. E quando a gente vem, sabe, para a casa do Senhor, a gente vem para batalhar. A gente vem para sentar no colo do Senhor, para chorar. Senhor, está tão complicado. Amém? Como está complicado, Senhor? Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua mão. Eu preciso do teu poder. Irmãos, não estamos aqui para brincar, não. Tem gente que às vezes vem para a igreja, não parece que vem para o clube. Não, a gente veio para decidir, irmãos. Que caminho a gente vai seguir? Que direção? Qual é a direção? Não vai para pensar qual é a direção que você está tomando. Se é a direção da salvação, você precisa, eu preciso cumprir tudo o que o Senhor ensina. Eu preciso cumprir, irmãos. Senão eu vou estar à deriva. O aluno, se ele não estuda, se ele não passa na prova, quando tem a aflição, ele vai para algum lugar, os outros vão indo, e ele fica lá. E coisa terrível, isso espiritualmente é dessa forma. E coisa ruim é quando tem um aluno, tem uma pessoa que se perdeu ali. Aí está lá a pessoa, né? O menino grande, no meio do quê? O menino pequeno. Há um negócio, né? Espiritualmente a gente fica assim, a gente fica assim. A gente vê, irmãos, outros crescendo, outros, e a gente ali tem um menino parado. Porque, irmãos,
afastar, irmãos, o nosso marco da terra, no meio dos problemas. Às vezes a gente quer se alinhar. Não, se eu resolver esse problema, eu vou obedecer a Deus, eu vou servir a Deus. Né? Quando tiver tudo certinho, Deus me chamou para fazer a obra. Quando tiver tudo certo, eu vou. Não está nada certo. Mas Deus não trabalha assim. E quem amarra é quem? O diabo. Amém? Então, ele precisava afastar. Preste atenção, porque Deus, ele vai dando comandos. E nós precisamos responder esses comandos. Então, ele diz aqui, olha, que ele precisava se afastar. Ele afastou lá um pouquinho da terra. Ele assentou-se para o quê? Para ensinar. E aquela multidão estava ali para o quê? Aprender. E quem quer aprender tem que praticar. É assim? Então, Jesus estava disposto a ensinar. Então, ele estava ensinando aquela multidão. Versículo seguinte. E quando acabou de falar, ouça toda a mensagem, irmãos. Ouvidos atentos, como um menino desejoso. Amém? Então, ele acabou de falar. Disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para o quê? Então, também mudou a direção dele. Não é assim? Não mudou o quê? Mudou. Tem casamento que não é para separação. É para transformação. Mas quem precisava ser transformado aqui primeiro era Pedro. Quem precisa ser transformado aqui somos nós que estamos aqui. Diga a glória a Deus. Amém? Né? Aí Deus falou assim: volta para o meu lugar. Às vezes eu chego aqui amanhã, segunda-feira, eu vou chegar lá diante do chefe e vou pedir as minhas contas. Aí Deus falou assim: volta para o meu lugar. Faz o teu melhor. O problema não são os outros. Eu não posso te honrar. Por quê, irmãos? Porque nós que somos da fé, nós temos que fazer as coisas com excelência. No seu trabalho, todo mundo pode rebaixar, você não. Você é representante de Cristo. Você tem. Todo mundo pode trabalhar, está lá puxando, está batendo pau. Você vai ser chamado de puxa-saco, você vai ser chamado de tudo, mas você está fazendo o quê? O certo. Porque Deus ele vai chamar. Você pode estar sendo humilhado ali, mas Ele vai chamar. Diga glória a Deus. Amém? A gente quando é adolescente fala assim: eu quero outra família. Aí Deus volta lá para a sua família. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, trata do seu pai, trata da sua mãe, que ela não deve ficar ao teu ladrão. Amém? Fazem o quê? O bem. Glória a Deus. Pastor, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Sim, eles não conheceram a verdade. E você está conhecendo a verdade. Perdoe você e ensine com amor aqueles que também não tiveram amor. Porque quando você vai estudar a vida dos seus pais, você vai ver que eles estão replicando aquilo que eles aprenderam. Né? Os antigos achavam que tudo era motivado, tudo era. Não é assim? O meu irmão falou assim: pastor, graças a Deus, né, que eu casei com você. Mas ela falou assim: meu pai era tão que ele não perguntava as coisas antes. Aí ela disse assim: eu estava sentada na rede. Aí o meu namorado, né, a gente estava com um ano de noivado.
Glória a Deus, é assim que a gente faz. Procure que Deus vai me ensinar como fazer. E aí está o seu galardão. Então, voltando aqui. Aí a Bíblia diz aqui, irmãos, né, que eles tinham que lançar as redes. Versículo 6. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Olha só, ele estava até questionando, mas depois ele falou assim: por que mandas? Não tem coisa que não tem que discutir, não tem que deixar tempo. Amém? Tem coisa que eu tenho que, irmãos, que fazer. É aí que está a nossa bênção. É aí que está a resposta. Enquanto eu não faço, fica tudo preso, tudo amarrado. Então ele disse: por que mandas? Amém? Lançarei a rede. Versículo seguinte. E fazendo assim, né, obedecendo, o que aconteceu? O que ele fez? Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. Então, por que ele fez o que deveria ter feito? Porque antes ele não tinha entendimento, hoje, né, você tem entendimento, aí deu o resultado. Irmãos, a nossa obediência dá a oportunidade de Deus operar o milagre. Amém? Se Deus não perdoar, se o que Deus você fazer, o que está aqui na palavra que é para ser feito, é aí que está o seu milagre. É aí que está a mudança da sua família. É aí que está a salvação da sua família. A Bíblia diz aqui, irmãos, que era tanto peixe, que a rede estava lotada e o peixe caiu para fora. Aí o que ele fez? E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem o quê? Ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam o quê, irmãos? A pique. Não foi porque era bênção. Amém? Então, irmãos, vamos entender espiritualmente isso aqui. A obediência de uma pessoa, numa família, vai gerar bênção para toda a família e para todas as famílias. Amigos, primos, né? Vai gerando bênção. Olha só, a sua e a minha responsabilidade, nossa responsabilidade é grande. A sua responsabilidade é grande. A responsabilidade de você cumprir o plano de salvação, irmãos, é porque Deus tem que fazer os outros, mas não fez você primeiro, não é para fazer os outros. Amém? Né? Se você não é aquela pessoa, irmãos, que obedece a Deus, como é que os outros, os seus, eles vão obedecer, irmãos? Isso é espiritual. Amém? Se ele não obedecesse, ele não teria os peixes. Ele não partilharia, irmãos. E toda a bênção que a gente vai recebendo de Deus, vai partilhando, irmãos, para outros. Diga a glória a Deus. Você se torna um canal de bênção. Amém? Você se torna testemunho vivo de Cristo. E tudo que você faz vai dar certo, em nome de Jesus. Então a Bíblia diz aqui, olha, e vendo Simão caiu assim. Quando ele viu, e quando as pessoas veem, as pessoas começam a acreditar no Senhor, né? E vendo Simão Pedro, o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem o quê? Pecador. Por quê, irmãos? Porque não estava obedecendo a Deus. E ele viu que quando ele obedeceu, o sobrenatural aconteceu. Meus irmãos, nós não estamos aqui para nada natural. Nós estamos aqui para ver o sobrenatural. E para ver o sobrenatural nem é do meu jeito, nem é na minha hora, é do jeito de Deus, é na hora de Deus. Se é agora. Amém? Amanhã já é uma outra etapa da nossa vida. Então Pedro, ele viu, meu Deus, a minha pequena fé estava retardando o extraordinário de Deus na minha vida. Então ele diz aqui, olha, no versículo seguinte: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da festa que havia o que, irmãos? Feito. Agora eu vou te dizer, e se ele não tivesse feito? Nem
a trajetória de Deus. Pastor, eu já estou 10 anos, 15 anos, ele vai fazer 15 anos. E a minha trajetória é pouca. Será que é a culpa de Deus? Ou a culpa é da minha desobediência a Deus? Você está entendendo como funciona? É assim. Tem 15 anos que eu vim para a igreja. Sim, há 15 anos assim. O que você cresceu? Para que rumo você está indo? Você está andando como os homens andam? Sem confiar em Deus? Sem obedecer a Deus? É só um convite. Começa a entender. A cadeira está aqui. Dia todo, mora na igreja. Mas não vai ser salvo. Mora na igreja, mas não vai ser salvo. Então a gente tem que parar e pensar, irmãos. Isso aqui é sério. Se ele não obedecesse, ele não viu extraordinário. E a vida dele não ia ser mudada. Ele deixou de ser pescador de peixe para ser um pescador de homem. Então você só vai passar para o próximo estágio da sua vida, da sua família, quando você obedecer o primário. Se você não obedece as primeiras, não tem Deus. Amém? Deus não vai te mostrar, porque Deus não queima etapas. Deus não queima etapas. Amém? Então, para que ele vivesse esse sobrenatural, para que a vida dele passasse para um outro nível, ele precisava o quê? Se conectar em Jesus. Eu sou a videira e vós sois o quê? A vaga. Quem está em mim vai dar muitos o quê? Frutos. Então, pastor, não pode dar fruto, porque você está ali, não está obedecendo a ele, não está fazendo, não quer pagar o preço, irmãos. E não paga o preço, irmãos. Fica aí, que nem a cadeira. Vai ficar aí na cadeira. Jesus não volta, fica aí na cadeira, senta ali. E já está repreendido com Deus Jesus. Irmão, a palavra ela vem geralmente para nos chamar a atenção, para nos fazer emocionar. Entenda, eu não vim aqui para viver das coisas naturais. Eu não ando com Jesus para viver das coisas naturais. Eu ando com Jesus para ver o sobrenatural. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas só acontece na vida de quem crê. E quem crê é aquele que obedece a Ele. Em nome de Jesus. Amém? E aí o que Pedro fez? E levando os barcos para a terra,
nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Coloque na sua mão com fé aquilo que você trouxe hoje para semear. Levante suas mãos ao céu, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai. Oh, meu Deus, apresentando as nossas ofertas, apresentando o nosso melhor, devolvendo o nosso dízimo. Pai, a tua palavra declara: aquele que semeia, ele irá ter uma grande colheita, 30, 60, a 100 por ano. É o Senhor que dá a semente, Pai, eu creio, Senhor, que a semente que o Senhor dá, Senhor, é uma semente frutífera. Pai, abra a janela do céu, derrama bênçãos sem medida, sacudidas, transbordantes, sobre esse povo seja a tua bênção, porque, Pai, nós estamos ligados, Senhor, diretamente ao Senhor, na certeza que o Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor é o nosso provedor. E declara assim comigo: Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores que estão derramadas abundantemente na minha vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus, amém? Glória a Deus. Deixa eu colher aqui, amém? Deixa eu dar graças a Deus. Vamos louvando a Deus enquanto a gente. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus com alegria. Deus te abençoe, Jesus. Eita, sim. Senhor, está passando dentro de e achar que